Bolsonaro, hoje tem uma reportagem bem interessante no jornal Folha de São Paulo, trazendo alguns pontos e rebatendo algumas explicações de Bolsonaro e seus aliados sobre essa questão das joias, né? Porque é muito importante a gente estar embasado no noticiário aqui e também nesse relatório policial que afirma aí que o ex-presidente deu versões que são muito contraditórias. Nos documentos da investigação, a Polícia Federal afirma que o ex-presidente deu explicação falsa, por exemplo, por ter guardado as joias na casa do Nelson Piquet, assim como versões contraditórias sobre um dos relógios que recebeu. E também em relação à retenção de outras joias no aeroporto de Guarulhos. O documento da Polícia Federal traz outras versões para o que eles dizem. O recebimento de dinheiro de forma fracionada é um dos elementos também considerados muito importantes pela PF, que se relaciona ao crime de lavagem de dinheiro. Esse dinheiro que veio de forma fracionada ao vender essas joias. O Mauro Cid, ele relatou na colaboração premiada que ele fez que o pai dele, o Mauro Lorena Cid, o general, entregou 68 mil dólares nas mãos de Bolsonaro, em espécie, de forma a evitar que circulasse no esquema bancário, não usou o Pix, que eles tanto gostam, foi em dinheiro vivo mesmo. Sobre o relógio Patek Philippe, a defesa de Bolsonaro afirmou que ele nem sequer sabia da existência desse acessório. A polícia rebateu, diz que tem elementos que mostram que o ex-presidente e Cid conversaram sobre o presente recebido pelo regime saudita. E foi numa conversa no aplicativo. Bolsonaro enviou imagens do relógio e também um certificado do item a Mauro Cid. Tem imagens disso. A PF também afirma que as declarações de Bolsonaro sobre onde guardou parte das joias não condizem com a realidade. Num depoimento à polícia, o ex-presidente afirmou que não levou para os Estados Unidos um kit da marca Chopin, que contém uma caneta, um par de abotoaduras, um anel, um relógio e também aquele símbolo da cultura islâmica. O ex-presidente disse que os itens tinham ficado num galpão que foi emprestado por Nelson Piquet. A polícia vai lá e rebate e sustenta que ele levou o kit para os Estados Unidos no avião presidencial, num voo feito no dia 30 de dezembro de 2022. E de acordo com a polícia, Cid foi o responsável por levar esses acessórios a uma loja especializada em leilão de joias. E elas chegaram a ser colocadas à venda, mas não foram arrematadas. O relatório da PF diz que as afirmações foram prestadas com o objetivo de esconder das autoridades naquele momento que os bens foram ilegalmente para o exterior para serem vendidos. No jornal Folha de São Paulo, que traz esses detalhes, a reportagem está na nossa capa também, na nossa página principal, essa reportagem da Folha, diz que a PF também colheu informações indicando que Bolsonaro sabia de tudo isso. Sabia da venda do conjunto de joias. A defesa de Bolsonaro foi procurada, mas não se manifestou até o momento. Importantíssimo, né, Josias? Esse ponto a ponto que a PF rebate aí, que o jornal Folha de São Paulo traz em detalhes, porque eles falam, é perseguição, não, estava escondido na casa de Nelson Piquet. Eles parecem que têm provas de tudo isso. Parece que não têm provas, né? Por isso que eles estão fazendo o indiciamento, né? Eles têm provas de tudo isso. Muito importante rebater esse ponto a ponto, porque a gente está nesse momento, o que é verdade e o que é mentira. E eles falam mentiras como se fossem grandes verdades, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabiola. A defesa do Bolsonaro está agora diante de um grande desafio. Um desafio, eu diria, irrealizável, de conciliar as versões do seu cliente com a verdade. São coisas inconciliáveis. As declarações do Bolsonaro com a verdade, essas são coisas realmente inconciliáveis. E o Bolsonaro ele adota a tática do enrolado. Ele sempre reage em conta-gotas àquilo que vai sendo descoberto. Então, quando foi descoberto que tentaram passar um estojo de joias clandestinamente na alfândega de Guarulhos, ele diz, que joias? Eu não sei de joia nenhuma, não pedi joia nenhuma. Depois que foi ficando claro que ele não só sabia como organizou uma caravana para retirar as joias na mão grande,
da alfândega, ele aí vai ajustando, né? Não, na verdade, eu estava preocupado em não criar um incidente diplomático, porque a Arábia Saudita deu esses presentes e isso ia a leilão, então não poderia, isso ia causar um incidente diplomático. E aí as coisas vão avançando, o TCU manda devolver as joias. Ele aí diz, não, está guardado na fazenda, na propriedade do Nelson Piquet. É mentira. Foi na bagagem do Bolsonaro quando ele fugiu para a Flórida. E lá tentaram vender. Agora ele silencia e se diz perseguido. E a defesa divulga uma nota em que não enfrenta essas questões de mérito, as acusações que são feitas contra o cliente. Aí eles levantam questões processuais. Não, o Bolsonaro está sendo tratado de forma distinta, dizem os advogados, porque o Lula também ficou com um relógio que ele recebeu de presente em 2005 do então presidente Jacques Chirac da França. Não importa para a defesa o fato de que o TCU, em 2016, ao considerar que presentes valiosos deveriam ser incorporados ao patrimônio da União, disse que aquela norma não era retroativa. Por isso o Lula está lá com o seu relógio. Acho até que o Lula deveria já ter devolvido esse relógio, que não forneceria matéria-prima para esse tipo de argumento. Aí vem a defesa. Não é o foro adequado no Supremo, invoca uma manifestação da Lindora Araújo, a ex-braço direito do Augusto Aras, dizendo que isso deveria ser julgado lá na primeira instância, na Justiça Federal, lá em Guarulhos. De novo, não enfrenta o essencial. Vendeu ou não vendeu as joias? Recomprou ou não recomprou? Roubou ou não roubou? Desvirtuou ou não desvirtuou o entendimento do setor de patrimônio da Presidência da República? Essas são questões que vão sendo adiadas. Mentiu ou não mentiu ao dizer que as joias estavam guardadas na propriedade do Nelson Piquet? A defesa diz, não, assim que ficou entendido pelo TCU que era o caso de devolver as joias, o Bolsonaro se apresentou voluntariamente para devolver e havia nos subterrâneos uma operação de emergência para recomprar joias com o Assef, o advogado de bolso dos Bolsonaro, tentando recomprar joias, o então ajudante de ordens se movimentando, combinando com o Assef como é que iam devolver as joias, quando é que ele voltaria. Enfim, havia toda uma articulação que a defesa se exime hoje de explicar. Então, Fabiola, você tem toda a razão. A Polícia Federal faz muito bem em expor essas contradições. Elas estão escancaradas no inquérito, todas as mentiras do Bolsonaro desmontadas, e a defesa não tem elementos para se contrapor a isso. Então, ela vem com questões processuais, num indício de que está querendo tumultuar o inquérito, não defender o seu cliente, para lá na frente, arguindo essas questões processuais, tentar anular sentença, tentar questionar o mérito da decisão futura do Supremo. Então, o Bolsonaro está nesta frágil situação de um personagem que, não dispondo de uma defesa sólida, se ocupa de questionar os métodos da Polícia Federal, a forma como a polícia atua e o foro. É no Supremo? Não é no Supremo? O Alexandre de Moraes está dando ao Bolsonaro um tratamento diferente do que deu ao Lula. Eles dizem, inclusive, que tentaram incluir o Lula nesse processo, que o Alexandre de Moraes arquivou liminarmente, sem nem apresentar as razões do arquivamento. Então, esse é o jogo que está sendo jogado agora, Fabiola. De um lado, o inquérito com os fatos, do outro lado, a defesa de joelhos, invocando questões processuais e adiando o debate de mérito, porque não dispõe de elementos para travar esse debate.